Para a gente começar, como de praxe, né? Vamos fazer uma oração, pedir a Jesus, o nosso querido amado Mestre, os amigos espirituais desta casa, esses mentores que sempre estão conosco, nos abençoando e nos iluminando. Possamos compreender um pouco mais sobre o ensinamento de Jesus nesta manhã, que possamos sair daqui melhor do que chegamos, já possamos estar aqui abertos a receber o passe dos nossos irmãos que estão se concentrando, os nossos queridos outros amigos que frequentam a casa, que estão em outras salas, em outras atividades, também possam receber esse amparo e que Jesus permeia em nossos corações nesta linda manhã de domingo. Que assim seja. Bom, como o João falou um pouquinho para nós aqui, do capítulo Buscai e Achareis, capítulo 25. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre ele, fazendo um aprofundamento aí que seja atual e necessário, né, nos dias de hoje, que é uma questão de ansiedade gerada dos bens materiais. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. E esse trecho, ele é baseado nos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, que nos convida a olhar para a vida com uma nova perspectiva. Menos preocupação com o bem material e mais confiança na providência divina. Então ele faz a gente refletir um pouquinho mais sobre esses dois lados, que às vezes a gente se prende em apenas um, esquecendo do outro, esquecendo da providência divina, esquecendo de Jesus, esquecendo de Deus. Aí a gente vai recordar um pouquinho que está lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos 25 a 34. Aí ele fala assim: não vos inquieteis pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, elas nos ensinam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Não valeis vós muito mais do que elas? Então essas palavras trazem um ensinamento profundo e desafiador, principalmente em um mundo onde a insegurança material é uma constância. A gente pode olhar aí pelo nosso mundo que isso é uma constância. Mas a gente sabe por quê. O Espiritismo nos explica muito bem isso. Mas a gente fica nessa ansiedade, nessa preocupação. E aí, o Espiritismo, né, faz que a gente tenha o quê? Uma fé raciocinada. Isso quer dizer que não devemos interpretar estas palavras de Jesus de forma integral ou ingênua, né, ao pé da letra, a ferro e fogo. Jesus não está condenando o trabalho, ele não está condenando o nosso esforço e nem o nosso progresso material. Em nenhum momento ele falou assim, não pode. E o Espiritismo, ele continua esse raciocínio. Não tem não pode aqui. Tem a nossa consciência, nossa fé, o nosso raciocínio. E o que ele questiona é a nossa preocupação excessiva, o apego desmaiado, essa posse desses, esses bens terrenos. A gente tem muita preocupação e fala assim, eu quero, isso não sai de mim, isso é meu e ponto final. E a ansiedade que corrói a alma, que nos tira a paz e que nos impede de confiar em quem? Em quem? Em Deus. Nos impede de confiar nele, que sempre está ao nosso lado. Ele é Pai. Ele está aqui para nos auxiliar, está aqui para nos ajudar da melhor forma possível e vai fazer da melhor forma possível. Tem uma passagem do Chico, que é falando dessa parte de fé, né, dessa parte de confiar. Chico estava na casa espírita trabalhando e chegou uma família sem nenhum recurso material, principalmente alimento. Não tinham o que jantar naquela noite. Então Chico, sem saber o que fazer,
pediu ajuda. Então foi orientado para ele falar assim: olha, você vai para casa com a família, tá? O Chico falando, você vai fazer o evangelho no lar, e cada um de vocês dessa família, acho que eram 5 pessoas, se não me engano, vai tomar uma água frutificada no final e vão dormir. Então eles fizeram isso. No outro dia eles voltaram e contaram para o Chico que quando eles tomaram água frutificada, estavam com fome. A fome passou, como se eles tivessem jantado aquela noite. Então tiveram tanta fé em Jesus, em Deus, na palavra, que foram assaciados. É o corpo físico, né? Então começaram a ter o quê? Confiança, acreditar no querido Mestre Jesus, acreditar nos ensinamentos, acreditar na espiritualidade que sempre está aqui para nos auxiliar. Não tiveram ansiedade, não tiveram desespero, porque no momento eles estavam preparados. A gente sempre tem ansiedade, a gente sempre fica preocupado, mas que a gente possa buscar esta fé, esta confiança. E aí lá no trecho, não vos inquieteis pela posse do ouro. Os Espíritos afirmam que o homem deseja ter mais do que precisa. E isso é que nos leva à ambição, inveja e infelicidade. A gente pode voltar um pouquinho atrás. Não quer dizer que não possamos progredir materialmente. Não é isso. Mas que a gente possa trocar essa ambição, esse querer tudo, de uma outra forma. Quantas vezes a gente já falou: se eu tivesse mais dinheiro, eu teria uma vida melhor. Ou se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria o próximo. Aí tem sempre o se, e a ação, o fazer não tem. Onde é que está? Guardado na gaveta? É igual tem espírito que adora falar: da próxima reencarnação eu começo. A oportunidade está agora, batendo na nossa porta. Eu brinco, a oportunidade ela é careca na frente e tem cabelo atrás. Quer dizer, ela tem cabelo na frente e a careca atrás, ao contrário. Ela passou, não tem como mais agarrar aquela oportunidade. Tem que esperar ela passar novamente. Então às vezes teremos que ficar atentos a isso. Mas também, quantas pessoas vivem infelizes mesmo tendo a posse do recurso material, do ouro, como os Espíritos nos falam, e ficam o quê? Doentes da alma. Teve um caso também que já acompanhei, que o espírito, uma família pedia ajuda para uma casa espírita por causa do filho que estava envolvido na drogadição. Estava perdido nesse processo. E aí falava assim: mas eu dei tudo de bem material. Faltava uma única coisa, que Jesus veio cá e nos ensinou que a gente poderia aplicar muito ali, que é o amor. Faltava essa única pecinha, que aí o jovem preferiu buscar outros meios para se destacar para ele: eu sou seu filho, quero uma oportunidade, eu quero que você me veja, não sou qualquer coisa. Então, às vezes a gente tem essa posse e temos o quê? Infelicidade, temos as dores da alma que nos afligem. E a doutrina nos explica que os bens materiais são recursos temporários. Vai tudo ficar aí, não vamos levar nada. Que é um instrumento de progresso, é para a nossa evolução. Voltando lá atrás, não há problema algum evoluir materialmente, mas que nós não possamos ser os fins em si mesmos somente os recursos, que esses são temporários. Quando usamos com equilíbrio, é benéfico ao próximo, porque nós estamos usando o recurso material para atender aqueles que estão em nossa volta, principalmente a nossa família, que nós estamos juntos por um processo de evolução. E quando nós usamos egoisticamente o recurso, isso se torna provas e expiações. Aí nós retornamos aqui de novo, ou na mesma vida que nós estamos vivendo, passamos por situações por causa disso. E a mensagem do Cristo ela é clara: confiemos em Deus. Isso não significa esperar tudo de braços cruzados,
mas sim que nós possamos trabalhar, dedicar, sem desespero, sem medo do futuro, sem colocar nossa fé somente no dinheiro, somente nos recursos materiais, e sim na fé no Cristo. Falando um pouquinho dessa parte de recursos temporários, no livro E a Vida Continua, bem lá no finalzinho do trecho, conta um pouquinho sobre isso. Um espírito ia reencarnar novamente, ia receber todo aquele recurso material de volta para continuar o seu progresso espiritual. Fica aí dica de leitura. E a Vida Continua, um livro muito bom. André Luiz, psicografado pelo Chico. E os espíritos nos lembram muitas vezes que nos parece uma falta material. Na verdade é um aprendizado, uma experiência de desapego, uma oportunidade de desenvolver virtudes como humildade, solidariedade e gratidão. Então, às vezes, se falta algo para nós de recurso material, é para que a gente possa aprender. Ou se eu tenho algo e eu tenho um recurso, eu queria evoluir, mas eu nunca consigo. Mas por que será? Quais foram as minhas atitudes com esse recurso? Nesta vida, talvez na outra a gente também possa ter um pouquinho de pensamento, assim, eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Ou prejudiquei alguém, ou me prejudiquei, enfim, estou aqui para melhorar. Então, voltando, a gente sempre tem essa oportunidade de evoluir materialmente e não há problema nisso. Mas que nós possamos entender esse processo, que às vezes ele está voltado neste ponto que nós não temos ainda, humildade. Talvez eu não tenha, é algo que eu preciso melhorar. Agradecer, a gratidão, talvez eu também não tenha, vamos procurar melhorar. E assim vai, a gente vai pensando nessas virtudes. Porque Jesus nos ensina que devemos acumular o quê? O tesouro dos céus. Ou seja, quais valores nós devemos buscar? São os valores espirituais, que são eles diversos, né? Então a gente tem alguns aqui, o amor principalmente, a caridade, a paciência, que todo mundo aqui tem paciência, eu acredito que todos nós temos paciência, o perdão, a fé, e dentre outras virtudes que nós temos, que a espiritualidade sempre nos conta, obras espíritas sempre falando um pouquinho para nós, que esses bens, esses tesouros dos céus, a traça não vai comer e nem o ladrão vai roubar, porque vai ficar conosco, vai ficar no nosso espírito, vai ficar nas nossas mentes. E esses que nós levaremos para o mundo, o plano espiritual, o ouro, a casa, o carro, o status, o emprego que nós tivemos aqui, vai ficar tudo por aqui. Porque André Luiz chegou lá no nosso lar, chega no plano espiritual, ele quer aplicar essa medicina convencional que nós usamos aqui no corpo físico, não dá certo. Quem já leu o livro, quem viu o filme, não dá. Porque ele queria fazer algo que ele aprendeu quando estava aqui no corpo terreno, que é necessário para o nosso corpo. Para o espírito são outras ferramentas, são outros mecanismos que usamos. E aí a espiritualidade chega para ele, dá um calmante para o André Luiz, que já estava em desespero. Depois ele começa a compreender como é essa tarefa de auxílio no plano espiritual. Outra dica de livro, é bom ler também. O filme é bom, mas o livro ele aprofunda bem. E aí a gente tem aqui como aplicar esses sentimentos no dia a dia. Não é uma receita, não existe receita pronta. Cada um vai procurar o seu caminho da melhor forma possível. Então que nós possamos planejar a nossa vida futura, mas sem essa angústia, sem essa preocupação. Tanto a vida futura terrena e a vida futura espiritual. Devemos planejar as duas. Porque também devemos cuidar deste corpo. Devemos cuidar do que nós conquistamos materialmente.
E às vezes a gente acha assim, não preciso cuidar, então vou usar o meu carro de qualquer jeito, a minha casa de qualquer jeito, o meu corpo de qualquer jeito. Não, usa com sabedoria, porque senão vira prova e expiação na próxima. Né? Que a gente possa ter essa vida futura terrena também muito bem tranquila. Que nós possamos trabalhar com honestidade, sem pisar no outro, sem querer puxar o tapete do amigo. Eu quero aquela vaga, vou derrubar ele, pronto, fico feliz. E depois, né? E trabalhar para o sustento, mas sem o materialismo 100% ali nas nossas vidas. Ainda a gente busca o material, mas que nós possamos transformar ele na questão de sustento. Para que 5 empregos? Só para eu ter uma poupança recheada? Um exemplo, tá? Para que tudo isso? Aí às vezes a gente tem que pensar, não, eu posso ter um só, sustentar, tudo tranquilo, não precisa de muita coisa. Posso progredir, voltando, posso progredir materialmente, posso progredir intelectualmente para ter bons empregos, para ter bons recursos, mas que isso não seja a minha fé. O meu progresso é somente este. Pratiquemos caridade, mesmo sem nenhum recurso material. Às vezes a gente, voltando naquela frase anterior, se eu tivesse dinheiro eu ajudava fulano de tal, mas não precisa. Às vezes sentar do ladinho dele ali, tem uma cadeira vazia, senta do lado dele, escuta ele falar, deixa ele falar, já está ajudando demais. E às vezes a gente ir num lar de idosos, de idosas, visitar um pouquinho, conversar, ouvir, dar um abraço, baixar o vidro do carro, dar um bom dia para qualquer pessoa que a gente vê. Isso já traz uma mudança, já traz uma vibração de outros patamares, né? Essa aqui acho que ninguém tem também, né? Que não invejem o que tem mais. Aquele que tem mais, ninguém aqui tem inveja, né? Todo mundo aqui tranquilo. Lembre-se de que cada um está em uma jornada. Nós evoluímos aqui individualmente. É claro que conseguimos em conjunto evoluirmos juntos, mas o progresso ele é individual. Lá no Livro dos Espíritos nos deixa bem claro isso. Mas quando nós viramos exemplos, nós estamos auxiliando o outro a evoluir. E agradecer, gente, o que temos hoje. Sermos gratos o que nós conquistamos até hoje, mesmo que seja pouco. Mas essa gratidão, ela tem que existir. Porque nós estamos aqui hoje porque nós conquistamos. Não é? Então fica o convite do Cristo, que é a gente ter confiança, serenidade e principalmente desapego. Que o ouro devemos buscar é o da alma e não do mundo. Do mundo vai ficar. E quando a gente retornar para continuar a nossa caminhada, a gente vai ter de novo acesso a ele, mas que ele seja para o nosso progresso material, do corpo e junto com o nosso progresso moral. E que possamos sair daqui melhor do que chegamos, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar. Então, para que a gente possa encerrar essa reflexão de hoje, vamos novamente fazer uma prece, possamos ficar confortáveis nesta cadeira, para que nós possamos aguardar ser chamados para receber o passe. Aqui, estando aqui com esse coração aberto, com esta mente aberta, estamos recebendo esse auxílio, mas que na sala dos nossos irmãos que estão lá se preparando, possa cair sobre nós, nos auxiliar da melhor forma possível. Então, Senhor Jesus, querido amado Mestre, Espíritos amigos, novamente rogamos aqui o agradecimento de estarmos reunidos em Teu nome, estudar um pouquinho mais sobre os Teus ensinamentos, sobre as Tuas palavras,
que nos envolva, Mestre, com muito carinho. Nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir, os nossos familiares, amigos, aqueles que estão enfermos, Senhor. Que todos eles recebam com muito carinho a bênção daqui de hoje. Que todos eles recebam e saiam de onde estão melhor do que chegaram. Que nós também possamos aqui sair levando essas energias boas durante toda esta semana, para que nós retornemos aqui na semana que vem, para continuar essa nossa evolução interna, essa nossa evolução moral, espiritual. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espíritos amigos. Que assim seja.